Olá a todas, olá a todos. Hoje é dia da gente trabalhar o aspecto de Tiferet em Gevurah. E para a gente falar de Tiferet em Gevurah, a gente precisa falar de compaixão. Na semana passada, um dos exemplos que a gente usou é para falar de amor. O amor, segundo a Kabbalah, como sendo essa nossa capacidade de perceber a luz que existe no outro e também perceber a casca, aquilo que atrapalha o outro a revelar sua luz no mundo. E mesmo às vezes a gente achando essas cascas insuportáveis, a gente continua tentando ajudar o outro a revelar sua luz para o mundo. Isso tem muito a ver com compaixão, que não tem nada a ver com pena. A pena, de alguma maneira, ela desvaloriza o outro, ela coloca o outro, pelo menos ilusoriamente na nossa imagem, no nosso pensamento, coloca o outro embaixo da gente, né? Às vezes a gente sente pena com uma necessidade nossa até de autoafirmação, ou seja, a pena pode até ser um sentimento egoísta, e não é disso que a gente está falando, a gente está falando de um sentimento, de uma ação altruísta, no sentido de, às vezes, a gente ama as pessoas, a gente conseguir amar as pessoas mesmo quando elas não estiverem merecendo, e essa capacidade que muitas vezes os pais e os educadores têm de chamar atenção de uma maneira amorosamente, sem humilhar, sem rebaixar. Vamos lembrar que o conceito cabalístico de justiça não é apenas a justiça, afinal de qual de nós é totalmente justo, mas é a justiça com amor, Gevurah com Hesed. Isso nos leva para compaixão. E o amor ele também na Kabbalah, ele não deve ser um amor desmedido, a não ser que a gente esteja falando de algo apenas espiritual, que aí transcende a medida. Mas para o amor se manifestar aqui no mundo, ele precisa de um recipiente. O recipiente são limites. Então, da mesma maneira que a justiça na Kabbalah é justiça com amor, o que nos leva à compaixão, o amor na Kabbalah também é um amor com limites, para que ele possa se manifestar no mundo, o que também nos leva à compaixão. A compaixão tem muito a ver com esse equilíbrio entre Hesed e Gevurah, e a compaixão tem muito a ver com esse modelo de a gente conseguir enxergar a luz nos outros, apesar das limitações dos outros. Ou seja, se a gente tiver que chamar a atenção de alguém, a gente não está chamando a atenção de alguém simplesmente porque a gente está irritadinho ou porque a gente não gostou de algo. A gente está chamando a atenção de alguém no sentido de apontar para ela que aquela determinada atitude não foi legal, ou que aquele modelo não é bom para ela ou para os outros, ou que com aquele tipo de comportamento essa pessoa pode estar sendo invasiva com a gente. Essas coisas todas, elas precisam de limites. A gente precisa falar, olha, até aqui dá, até aqui não dá. Isso não é o problema. O problema é colocar esses limites de uma maneira que humilha outra pessoa, de uma maneira que gera um conflito irremediável, etc. Quando a gente fala de Tiferet em Gevurah, significa, será que eu consigo colocar esses limites sem humilhar a outra pessoa, sem gerar um trauma? Será que eu consigo colocar esses limites de uma maneira equilibrada? Aonde está o desequilíbrio se a gente fala de Tiferet em Gevurah? Bom, o desequilíbrio para um lado é o seguinte, eu vou colocar meus limites e que se exploda o outro. Ou seja, eu não vou ter empatia, eu não ligo se o outro está sofrendo ou não, eu não ligo para como o outro vai ouvir a coisa ou não, eu não ligo se eu vou machucar o outro ou não, mas eu coloco meus limites. Isso é um desequilíbrio de Tiferet em Gevurah. Qual que é o outro desequilíbrio? Eu tenho tanto medo que a reação do outro vai ser exagerada, ou eu tenho tanto medo de magoar o outro que eu nem me coloco. Isso também é um desequilíbrio de Tiferet em Gevurah. Eu acredito que até o momento já deve estar claro o que é Tiferet em Gevurah, e também já deve estar claro que eu estou sugerindo que a gente faça uma ênfase na compaixão. Tiferet de Gevurah, essa capacidade de eu temperar a justiça ou até o meu julgamento com
amor, com Hesed, Tiferet de Gevurah, essa capacidade de eu embalar o meu amor em experiências, em tempos, em ideias, em conceitos limitados, mas que ainda assim expressem um amor. Tiferet em Gevurah, eu ter suficiente empatia, suficiente amor ao próximo, para que eu me preocupe em embalar aquilo que eu preciso comunicar ao próximo de uma maneira equilibrada. Ou seja, eu não embalo o que eu tenho para falar com uma falta de tônus ou com uma falta de clareza por medo do enfrentamento. Eu também não embalo o que eu tenho a falar de uma maneira mal educada ou violenta ou agressiva para gerar algum trauma ou humilhação ou depreciação. Pelo contrário, eu percebo que eu tenho alguma coisa para falar. Se eu não for por mim, quem será? Mas eu levo em consideração, eu tenho empatia, eu tenho compaixão, eu levo em consideração que o outro é tão tosco quanto eu, que o outro é tão maravilhoso quanto eu. Então que o outro tem uma alma divina, uma Neshama maravilhosa, mas que ele também é imperfeito. Então na hora de eu conversar com a outra pessoa, eu converso dentro de um espaço saudável, que não gera vergonha, nem humilhação, nem violência, mas que permite o crescimento mútuo de um por conseguir falar e do outro por conseguir ouvir, e ambos, se Deus quiser, crescendo através da empatia e da compaixão. Vamos para os nossos exercícios. Tiferet de Gevurah em relação a Deus. Aonde eu consigo refinar a minha relação com Deus através do equilíbrio. Se a minha relação com Deus me gera muita culpa, eu vou precisar refinar isso. Talvez tenha muito julgamento e pouco amor para ter tanta culpa. Então eu vou ter que equilibrar isso, trazer mais amor, para trazer a tal da compaixão, para trazer Tiferet de Gevurah. Agora, a minha relação com Deus talvez seja tão amorosa que eu não me preocupe em ritualizá-la, não me preocupe em fazer uma oração, talvez não tenha nenhuma formalidade. E hoje pode ser um bom dia para eu equilibrar isso aí, falar, bom, tá bom, então eu não quero que a coisa fique só na ideia, só na imaginação, eu quero trazer para a experiência. E aí, eventualmente, hoje você faz uma reza, ou você faz uma meditação, ou você faz um agradecimento. Então, no que se refere a Deus, a gente buscar um equilíbrio. E a gente percebe quando a coisa não está equilibrada. Se uma pessoa é excessivamente dogmática, isso não soa como equilíbrio. Se uma pessoa transformou a religião num toque, que ela não pode perder um ritual, porque senão ela não vai para o céu, isso não soa um equilíbrio. Se uma pessoa, depois de ter ficado religiosa, começou a brigar com os amigos, ou depois de começar a estudar uma determinada linha espiritual, ela começou a se afastar das pessoas, do mundo, das atividades, isso tudo não soa equilibrado. Então não parece um bom caminho de Tiferet de Gevurah. Tiferet de Gevurah em relação a Deus, um equilíbrio na minha relação com Deus, para que essa experiência seja gostosa, tranquila, prazerosa. Isso não significa que não tenha esforço e disciplina envolvido, mas significa que esse esforço e essa disciplina são canalizados para a intimidade, para a proximidade com o Criador, para a leveza, e não para qualquer coisa que nos afaste disso. Tiferet de Gevurah em relação ao outro. Aqui é um prato cheio, em qualquer uma das direções que você escolher. Se você tiver que chamar a atenção de alguém, como é que você faz isso? Edificando ao invés de destruindo? Como é que você faz isso sem anular a pessoa, sem anular todo o bem que a pessoa faz, mesmo que ela tenha pisado na bola em alguma coisa? Então, conseguir falar dessa maneira e conseguir ouvir dessa maneira são dois trabalhos maravilhosos de Tiferet de Gevurah. Finalmente,
Tiferet de Gevurah com relação a gente. Mais uma vez, o equilíbrio. Em que lugar da minha vida eu tenho pego pesado demais comigo? Ou em que lugar da minha vida eu tenho sido muito autoindulgente? Buscar equilíbrio em qualquer uma dessas duas áreas é um prato cheio para a gente crescer através de Tiferet de Gevurah. Lembra de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar é muito bom, ligar a sinetinha e, sobretudo, clica no link aí no vídeo e vem conhecer nossas outras atividades. Nos vemos amanhã e até lá, Shalom!